Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Os irmãos encontraram Apocalipse, capítulo 2, o verso 19, amém? Diz assim a palavra do Senhor: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Louvado seja o nome do Senhor. Podem assentar, glorificando e exaltando o nome de Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Meus queridos, Apocalipse, capítulo 2, o verso 19, nós temos aqui 4 elogios à igreja de Tiatira. 4 elogios a essa igreja. É uma igreja que vai entrar em uma situação muito difícil, muito delicada, por causa da influência de uma mulher chamada Jezabel, uma influência maligna, devido às obras ali de muitos hereges, gnosticistas. Mas antes de Deus corrigir a igreja de Tiatira, Ele vai aqui fazer alguns elogios a esta igreja, porque a Bíblia diz que Ele conhece tudo o que se passa com a sua igreja. Por exemplo, Apocalipse 2, o verso 19, nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e que as tuas últimas obras são maior do que as primeiras. Então é lógico que depois de falar esta palavra, Jesus aqui ele vai dizer algo contrário a essa igreja, a igreja de Tiatira, que a Bíblia diz que no grego significa eu precipitei, que é eu andei, porque a Bíblia diz que Jesus ele anda no meio dos carniçais. Essa palavra no original significa piratel, que é se locomover. E nessa busca incessante, Jesus ele anda no meio dos carniçais, que representa a sua igreja. E quando Jesus ele começa a andar no meio dos carniçais, ele percebe que essa igreja tinha algo contrário. Mas antes dele chegar à ideia de corrigir ou de julgar, no sentido de corrigir a igreja de Tiatira, ele começa a lhe ressaltar alguns elogios, algumas virtudes, algumas características daquela igreja. Eu aprendo aqui, amados, nesse texto, que por mais que a igreja ela seja uma igreja poderosa, por mais que a igreja ela seja uma igreja grande, média, pequena, sempre a igreja terá problemas, sempre a igreja vai haver problemas. Então essa ideia de que às vezes nós pensamos: eu quero congregar, eu quero estar numa igreja perfeita, eu quero estar numa igreja que seja perfeita. Essa ideia não cabe muito bem a nós. Por quê? Porque a igreja ela é constituída por seres humanos, e a igreja, por ser constituída por seres humanos, nós erramos, nós falhamos, nós estamos todos os dias nos reciclando e buscando melhorar a nossa vida nos caminhos do Senhor. Então, esse negócio de dizer: eu vou sair de igreja A porque a igreja não é perfeita, a igreja tem problema, a igreja é assim, assado. De repente a gente pensa: eu vou sair da igreja de Éfeso e vou para a igreja de Esmina, porque a igreja de Éfeso ela deixou as primeiras obras, deixou o primeiro amor. Então vou sair de lá e vou para a igreja de Esmina. Mas quando chega na igreja de Esmina, você vai perceber que é uma igreja que estava sofrendo perseguição. E agora eu saio da igreja de Esmina, que estava sendo perseguida, e eu corro para a igreja de Pérgamo. Quando você chega na igreja de Pérgamo, você vai perceber que essa igreja também passa por problema, porque era uma igreja que era doutrinada e que havia sustentado a doutrina de Balaão e as obras dos nicolaítas. Era uma igreja que havia problema. Aí de repente você olha: não, é uma igreja que está levando doutrina contrária.
eu vou sair, Pérgamo, e vou correr para Tiatira. Quando eu cheguei em Tiatira, você vai ver que essa igreja estava sendo influenciada por Jezabel, trazendo ali doutrinas malignas, demoníacas para aquela igreja. Aí de repente você olha, não, quero ir para a igreja de Sardes. Quando chega lá na igreja de Sardes, você vai encontrar uma igreja que não vigiou, uma igreja que tinha nome de viva, mas estava morta espiritualmente. Aí você sai da igreja de Sardes e corre para a igreja de Filadélfia e diz: cheguei na igreja certa, na igreja que não tem problema, uma igreja que vai encaixar. Só que quando chega em Filadélfia, você vai perceber que essa igreja ela era uma igreja que tinha pouca força. Aí você diz assim: não, pois agora eu vou para a igreja de Laodiceia. E o pior acontece em Laodiceia, porque Laodiceia colocou Jesus do lado de fora, e Jesus ficou as portas batendo para entrar nessa igreja. Olha só a situação, amados. Então Jesus, ele percebe que não existe das 7 igrejas uma igreja perfeita. É por isso que em Apocalipse capítulo 1 e verso 13 vai dizer que Jesus, ele aparece no meio dos 7 taxais, ou dos 7 candelabros. E essa palavra no meio significa no grego messos, que quer dizer prioridade. Então Jesus, ele conhecendo essa igreja, conhecendo todas as igrejas, Jesus tinha prioridade, porque mesmo sabendo que eram igrejas que não eram perfeitas, Jesus, ele estava ali. Imagine se Jesus não estivesse, de que forma essas igrejas iam se conduzir? Por exemplo, amados, Apocalipse 2 e verso 19, esse texto que nós limos essa noite, a Bíblia vai dizer que Jesus aqui apresenta 4 virtudes, 4 elogios, 4 características dessa igreja de Tiatira. Antes de ele repreender, ele mostra para a igreja que ela havia 4 virtudes. Por exemplo, no capítulo 2, no verso 19 que nós vimos, a Bíblia vai começar dizendo: eu conheço. A palavra conhecer significa no grego oída, que traz a expressão de falar, de ter um relacionamento, de conhecer. Não conhecer porque alguém falou, não conhecer só de vista, mas um relacionamento de estar em comunhão. E Jesus conhecia essa igreja, e por Jesus conhecer essa igreja, por se relacionar com ela, a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Apocalipse que Jesus, ele anda no meio. Jesus, ele não pode estar lá, nem dos lados. Jesus tem que estar no centro da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quando se trata de obra missionária, eu quero fazer uma analogia dessa igreja, dessas 4 virtudes que essa igreja tinha com relação à obra missionária aqui na terra. Essa obra que ela é inacabável, essa obra que não para até Jesus vir buscar a sua igreja. Nós temos essa missão, e essa missão é uma missão inacabada, e nós temos o privilégio de sermos direcionados por Deus, de sermos chamados pelo Senhor, de sermos nomeados por Ele. Ou você não pensa que havia pessoas melhores do que você? Tem. Às vezes nós paramos e olhamos para nós mesmos e começamos a compreender: Senhor, mas eu que nem sei falar, Senhor, eu que estava lá no mundo, no chato, no lamaçal do pecado, cheio de nó, cheio de defeito, logo o Senhor vai resgatar para falar do teu amor. Havia pessoas melhores do que nós, amados. Havia pessoas com uma dicção boa, havia pessoas que tinham facilidade para se comunicar. Tem pessoas melhores do que nós, mas é você que Deus escolheu. Então você é privilegiado por fazer parte desse grupo seleto que tem o privilégio de levar o Evangelho de Cristo, e de não ser bastante ter a oportunidade de angariar em sua coroa galardões espirituais que vai ser servido pelo próprio Cristo. Louvado seja Deus. E essa igreja, amados, ela havia 4 virtudes.
virtudes maravilhosas. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, em verso 19, que a primeira virtude que essa igreja tinha era o quê? O amor. A primeira virtude que a igreja tinha era o amor. Que Jesus chama a atenção dessa igreja por ela ser uma igreja que amava. E aqui a palavra amor significa ágape. Ágape é um amor que não exige nada em troca. Você amar alguém porque alguém lhe ama, isso não é amor. Isso não é amor. Porque o verdadeiro amor é aquele que exige de nós, que nós olhamos para a pessoa, amamos sem a intenção de receber nada em troca. Quando a igreja de Cristo, ela se posiciona e se coloca de pé para pregar o evangelho de Cristo, para alcançar as almas que estão perdidas, ela não está olhando na condição de que essas pessoas vão lhe abençoar lá na frente, mas elas estão olhando com um olhar de amor. Ágape aqui significa eu amar de uma forma incondicional. É um amor que não merece nenhum tipo de descrição, é um amor incondicional. Ou você acha, amados, que é normal para o povo de Deus, que é normal para mim, para você, para o pastor, ou para qualquer um que está aqui nessa noite, sair da sua casa no sol quente, sair da sua casa em meio à chuva, deixar às vezes um serviço bom, deixar às vezes um filho doente em casa, deixar às vezes a dispensa em crise, e você depositar a sua vida, você depositar o seu suor, fazer como Paulo, gastar e deixar ser gastado na obra de Deus, em um Deus que você não vê, em um Deus que às vezes você geralmente não consegue ter muitas experiências, mas é um Deus que você acredita mediante a sua palavra. Só o amor de Deus plantado em nosso coração faz com que nós saímos nos becos, nos vilarejos, nas ruas, para ganhar alma para Jesus. Só o amor, nada mais, nada se resume a você conseguir ganhar alma, discipular, ensinar, depositar a fé, depositar a confiança de que essa pessoa, mesmo que seja escravizada por Satanás, é uma pessoa que vai sobreviver às tempestades. E mais à frente ela vai contar o testemunho. Eu venci. Pastor me ajudou. O líder de jovem me direcionou. Aquele irmão lá da igreja, que às vezes a gente olha que não dá nada por ele, ele foi uma peça fundamental para me ensinar os princípios. Só o amor de Deus, amados. Só Deus. Para me passar para frente, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu, quando aceitei Jesus, eu já fui para a igreja com meu coração apertado. E a coisa que fez eu aceitar Jesus foi só apenas uma: medo de morrer e ir para o inferno, medo de continuar no pecado e a morte chegar para mim. E um certo dia alguém me convidou para ir para a sua casa trabalhar. E ali envolvido no trabalho, esse rapaz, ele aceitou Jesus, era amigo meu, e começou a evangelizar para mim. Começou a contar o testemunho dele, começou a relatar alguns textos da Bíblia. Eu achei aquilo ali maravilhado, por me ver um jovem que a gente andava no meio da rua, fazia as coisas erradas, bebia, se prostituía, e hoje um jovem de terno e gravata pregando o evangelho, o seu amigo. Eu fiquei. Certo dia ele me chamou: irmão, bora no culto, eu vou pregar a primeira vez. Eu estou lhe fazendo um convite. Mas eu só para tu ver eu pregando. Só que naquele dia, sem ele saber, eu já estava com meu coração, pastor, quebrantado para me aceitar Jesus. Tinha ido para a Nova Aliança, tinha ido para a Igreja Católica, tinha participado de célula, mas para mim foi errado demais. Mas aquele jovem, todos os dias antes de nós trabalhar, ele falava o texto da Bíblia e pregava para mim. Aquilo ali já foi quebrantando, ele me convidou só para ver ele pregando. Vamos lá. O irmão Demetrio não tinha roupa para ir para a igreja,
Está aqui minha esposa de prova. Eu só andava com calça da Pitbull, só andava com camisa de cobra d'água, do marido. Eu não ia para a igreja, mas desse jeito. A calça que eu tinha era essas calças rasgadas, eu não ia. Eu tinha vergonha, eu gostava de andar com o cabelo assim. Foi no dia que ele foi pregar. Fui no salão, botei meu cabelo igual de um homem decente. Fui na casa de um amigo meu, pedi uma calça para ele emprestada, calça de homem, não pegou na régua. Fui na casa de outro, peguei um sapato e fui na casa de outro colega e peguei uma camisa listrada. E fui para a igreja. Eu confesso para os irmãos que eu não entendi, foi nada da palavra. Mas Jesus já estava trabalhando no meu coração há dias. E na hora que o pastor fez o convite, aquele pastor que eu trouxe para pregar, eu fui para os pés do altar, correndo para aceitar Jesus. O evangelho já estava trabalhando. Só o amor. Para você, às vezes, sair de casa e pregar para um inimigo seu que foi lá no mundo. Só o amor de Deus. E essa igreja, antes dela ser repreendida, olha que a igreja de Tiatira foi uma igreja que foi repreendida por uma influência de uma mulher chamada Jezabel, que plantou dentro da igreja a prostituição. Era uma igreja que tinha defeito, mas uma igreja que também tinha qualidades. E Jesus, antes de repreender e mostrar os defeitos da igreja, ele trouxe a visão do líder, dos irmãos da igreja, as qualidades que ele tinha. Outra qualidade é que essa igreja, ela permaneceu em sua fé. Ela tinha o amor, que é ágape, mas também ela tinha fé. Que no original grego essa palavra fé significa pisteu, significa uma fé que age, uma fé que move, uma fé que tira do lugar, uma fé que impulsiona, uma fé que diz para nós que nós não conseguimos parar, uma fé que, em vez de dizer acabou, é uma fé que vai dizer para nós continua, é uma fé, em vez de dizer para, é uma fé que vai dizer para nós prossiga mais um pouquinho. É uma fé, amado, que nos impulsiona a nos encontrarmos cada dia mais em um relacionamento, em uma intimidade com o nosso Deus. E essa igreja, diante de todos os defeitos que ela tinha uma fé que fez com que ela viesse se posicionar e se encontrar em um relacionamento íntimo com Cristo. Uma fé que tirou aquela igreja do lugar. Sabe o que eu aprendo com essa igreja? Que eu aplico nos nossos dias atuais? Se nós não tivermos fé no nosso coração, para acreditar que missões é um projeto de Deus, nós nunca conseguiremos meter a mão no nosso bolso para abençoar um missionário. Você nunca vai conseguir ver, pelos olhos da fé, que o filho do missionário está doente, precisando do paracetamol, precisando de dipirona, que às vezes o filho do missionário não tem uma camisa para vestir, nem um calçado para ir para o culto. Se nós não tivermos fé, nós jamais vamos conseguir ver que esses missionários que estão no campo de batalha, às vezes eles estão guerreando contra o reino das trevas, expulsando o demônio, levando pessoas ao encontro de Cristo, fazendo aquilo que às vezes eu e você, que estamos na igreja do palácio, às vezes não conseguimos ver o que a igreja do deserto está passando, mas eles estão lá, e nós às vezes somos tão hipócritas, amados, que nós dizemos que oramos por essas pessoas, mas só oramos quando estamos aqui no culto de missões. E eu achei interessante a Betel, porque diferente de outras igrejas, a Betel dá prioridade para missões. Culto de missões não é só um no mês. Oportunidade para missões não é só uma no esquecimento. O pastor sabe que esse departamento é um departamento importante no organograma da igreja. Mas acima de tudo ele entende, como líder espiritual, que esse projeto tem que ser plantado como semente no coração de cada irmão. Aleluia. Às vezes, amados, nós não conseguimos ir. Aí nós falamos, pois vamos orar. Às vezes não conseguimos orar, porque falando, vamos contribuir.
Mas a melhor forma de você entender missões é você olhar para dentro do seu lar e ver que para o seu filho não está faltando nada sobre estudo, e você olhar para você e ver que o seu celeiro está farto, e que às vezes esse missionário, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, deixou um emprego bom, deixou às vezes o conforto da sua família e foi para uma terra distante que ele nem conhecia, e estão lá pregando o Evangelho, anunciando Jesus. Sabe qual é a melhor forma de nós olharmos? Se nós estamos com fé em acreditar naquilo que não vemos, mas temos a certeza naquilo que esperamos, é você fazer uma autoanálise, uma reflexão anual. Eu vou ser que bem arriscado, anual. Quantas almas você orou para Jesus? Quantas almas você ganhou para Cristo? Quantas almas nós discipulamos para o Senhor? Aí vamos ver se a nossa fé ela está ao ponto de acreditarmos que missões é importante para a igreja e que a igreja somos nós. Aleluia, glória. Às vezes Deus coloca no campo de batalha missões, amado. Quando fala essa missão, não é, a gente tem essa intenção de falar, não é lá para o lado da África, não é lá para Moçambique, é lá para os países que não foram alcançados, para Janela 10 e 40, não. Missões é teu irmão, a missões é tua mãe que às vezes não decidiu, missões é teu pai que às vezes não se converteu para o Senhor, missões é um colega de faculdade, um colega de trabalho, um colega de escola. Esses dias, pastor, eu recebi uma ligação, estava trabalhando, recebi uma ligação, e aquilo ali machucou meu coração, me remoeu por dentro, irmãos. Uma missionária lá de onde eu morava me ligou desesperada: ei, conversa com teu irmão, ele está, na noite passada, estava aqui em desespero. Olha só, um cara que tem um serviço bom, tem uma família que dá assistência, tem carro, tem de tudo, irmãos. Casa para morar, tem tudo, não falta nada. Conversa com ele, que ele estava dizendo que ia se matar, que não aguentava mais. Olha só. E às vezes, amados, nós queremos alcançar os de fora e esquecemos daqueles que estão dentro. O apóstolo Paulo disse que o nosso ministério tem que começar onde? De casa. Não adianta nada você olhar e acreditar: olha só, fulano que tal, ganhou tal, eu quero ser igual aquele ali. E às vezes tem pessoas padecendo do nosso lado. Liguei para ele: meu irmão, vem aqui em casa, vem almoçar comigo hoje. E eu consegui falar de Jesus para ele como eu nunca consegui falar. Mostrar para ele a importância da vida dele, mostrar para ele que Jesus ama ele. Se ele continuar com esse pensamento, ele vai morrer no inferno. E às vezes a gente não quer falar. É tão difícil pregar para os que estão de dentro, que quando a gente chega diante do caixão deles, o Espírito Santo vai lembrar na nossa mente quantas oportunidades você teve de falar de Jesus para ele. Irmão, chorar, se lamentar, colocar flores. Às vezes tem quem coloca até vela para iluminar o caminho. Não vai valer mais nada, não vai servir de nada. Que serviram quando ele estava vivo. E quem está depressivo é diferente de quem está oprimido. Quem está oprimido é uma coisa, quem está depressivo é outra. Quem está com depressão, amados, a Bíblia diz que o diabo, ele oprime. Quem traz a opressão para a vida do ser humano é o diabo. Mas nem sempre a depressão nós podemos arriscar e dizer que é do diabo. Às vezes um psicólogo consegue trabalhar com essa pessoa. Às vezes uma palavra de um irmão, de alguém que está próximo, uma palavra de fé, não que jogue ele para o fundo do poço, mas que levante ele. Às vezes pode tirar ele, pode tirar a corda do pescoço, pode tirar, às vezes, o revólver da mão de uma pessoa. Uma palavra de sabedoria. Essa igreja tinha fé,
Outra coisa que eu vejo que Jesus elogia essa igreja é que era uma igreja que tinha serviço. Essa palavra serviço vem do grego que chama diaconia, ou seja, era uma igreja que exercia um serviço para Cristo por excelência, um serviço extraordinário. Para nós, amados, conseguirmos ganhar as almas para Jesus, nós temos que trabalhar para Ele de uma forma extraordinária. Não se estacione na forma que você está. Se está bom, procure melhorar cada vez mais. A igreja de Cristo, ela tem que exercer um papel importante e fundamental aqui na terra, que é pregar o Evangelho. Sabe, Jorge, qual é a fase, uma das fases mais ruins na vida de um missionário, na vida de um servo de Deus, no ministério de alguém? É quando não se encontra nenhum batimento, bate na porta, na tenda da delegacia. É nessas horas que a gente acha que Jesus não está conosco, que o nosso serviço é em vão. Sabe qual é o momento que você percebe que você foi chamado por Deus e exerce um papel importante na igreja? É quando você pensa em desistir. Todo mundo que tem um ministério chamado de Deus, a prova de que ele é chamado pelo Senhor é quando ele pensa em parar, em desistir. Porque é nesse momento que você vai perceber que o ministério, ele pesa. E esse ministério, amados, não é da forma que estão apresentando aí afora, cartazes, em Facebook, em WhatsApp, trabalha aqui para maquiar, não. Esse ministério, ele é plantado em meio a lágrimas, a choro. É quando você está assim, mastigado, é que você percebe que você é fundamental na obra de Deus. É quando você pensa em parar, em desistir, que você vai perceber que Jesus te chamou para uma grande tarefa aqui na terra. A Bíblia diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele escolheu cada um de nós, nos nomeou, nos deu o seu Espírito e disse: vai e dê os frutos, e que esses frutos permaneçam. Sabe qual é a verdadeira semente? É aquela que nós jogamos nas águas, plantamos ela, jogamos, e às vezes a gente esquece. Vai lá na frente que você vai ver o fruto do serviço que você fez. Sabe qual é o maior privilégio para a igreja do Senhor? É quando você, jovem, chega com a criança e vê que você está ensinando a palavra de Deus para ele. Quando chega daqui 10, 15 anos, essa criança é uma missionária, essa criança é um pregador do Evangelho, essa criança é um ganhador de alma. Você vai perceber que o serviço que você tem na casa de Deus não é em vão. Sabe qual é o privilégio para nós, obreiros? É quando nós zelamos pelas doutrinas, pela palavra, pelos usos e costumes da igreja de Deus. Que quando nós vemos que a obra do Senhor está andando, está prosseguindo, que os irmãos estão sendo edificados, abençoados através da palavra, nós percebemos que nós estamos debaixo da direção de Deus. É nessas horas que nós vamos ver o fruto do nosso trabalho para Deus. Por último, amados, é uma igreja que perseverava. Era uma igreja que tinha um amor ágape. Era uma igreja que tinha fé, pisteou. Era uma igreja que tinha serviço, diaconia, mas era uma igreja que perseverava, que no original vai dizer que essa palavra significa rucomenos. E rucomenos no original grego significa permanecer, não sair do lugar, manter a posição, manter o território conquistado, não abandonar, não desistir, sobreviver e permanecer perseverante na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez o inimigo, talvez Satanás tenha falado para nós: para, desista, isso não vai te levar a lugar nenhum. Talvez alguém tenha se levantado e falado: está vendo da forma que está a igreja? É ilusão, para por aí. Jesus não está te olhando, Jesus não está te vendo. É nessas horas que o Espírito Santo de Deus
Ele nos visita e nos diz aos nossos corações: não pare, continue, não desista, continue em frente, ande mais um pouquinho. Jesus está contigo, Jesus está na tua direção, Jesus está no teu meio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei se você chegou pensando em parar. Eu não sei se você chegou pensando em desistir. Mas o Espírito Santo de Deus ministrou essa palavra no meu coração e manda dizer para você: persista mais um pouco. Vai doer, vai machucar, vai massacrar. Alguém vai se levantar e vai dizer: quer se destacar, quer ser religioso. Permaneça na direção do Espírito. Não pare. Igreja do Senhor, não pare. Os dias são maus. Para nós recebermos um verdadeiro avivamento, nós temos que entender que nós estamos vivendo dias maus, que está descrito na carta de Timóteo. E nós temos que ser obreiros de valor. Uma igreja genuína, verdadeira. Uma igreja que foi comprada, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Olhe para o irmão que está do seu lado. Trisca no ombro dele e fala para ele com fé: você é uma igreja que foi comprada pelo precioso sangue, e o sangue de Jesus, ele te purificou de todo pecado. Há vidas que precisam ser purificadas, há pessoas que precisam conhecer o Evangelho, há almas que estão gritando rumo ao inferno. E nós estamos às vezes de braços cruzados. Vamos ouvir o clamor dessas almas. Vamos depositar o nosso amor na obra de Deus, amados. Tem pessoas que param porque Jesus às vezes não realizou o sonho. Tem pessoas que param porque às vezes não recebeu um carro durante o ano. Tem pessoas que param, que desistem. Dizem que está lá, engaveta os sonhos, porque às vezes a liderança não está olhando para ela. Lembre-se que Jesus está caminhando, passeando no meio da igreja. E nesse passeio que Jesus faz no meio da igreja, ele conhece Jorge, ele conhece a Andressa, ele conhece o pastor Enoque, ele conhece o William, ele conhece o irmão Robson, ele conhece a igreja de Cristo. Se ainda não chegou, é porque não é o tempo de Deus. Persevere, continue avante. A mensagem que eu deixo da igreja do Senhor nessa noite para nós: não vamos parar. Nós estamos, amados, em um grande campo minado, onde Satanás nesses últimos dias ele tem imaginado e ele tem percebido e tem aceitado que ele talvez chegou a um ponto que ele está sendo vitorioso, sendo vencedor. Mas nós temos um Cristo que vela pela sua igreja. Todas as 7 igrejas da Ásia Menor, todas as 7 igrejas que receberam a mensagem de Cristo, direcionada ao coração de João, ali exilado na ilha de Patmos. Olha só que João, amados, para me encerrar, João conheceu Jesus em todas as fases. João conheceu Jesus todas as fases. Só que lá no Apocalipse, no capítulo 1, verso 13, a Bíblia diz que João ouviu a voz de Cristo diferentemente de quando ele ouviu a voz de Cristo encarnado, diferentemente de quando ele ouviu a voz de Cristo ressurreto. Ele ouviu a voz de Cristo glorificado. E João não conheceu a voz de quem falava com ele. E a Bíblia diz que ele cai como morto e olha para trás. E a Bíblia dá uma descrição tão linda de Jesus: aquele com os olhos como chama de fogo. E ali João vai ver Cristo glorificado. E Cristo envia a mensagem para João: João, coloca-te de pé, rapaz, não desanima, fala, escreve, fala tudo que eu estou lhe mostrando. Das igrejas, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer, fala para as igrejas. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de ouvir essa palavra.
Vamos nos colocar no prumo do Senhor. E vamos entender que antes do diabo se levantar, antes da pessoa mais íntima, às vezes, que está do nosso lado, que diz ser amigo, se levantar e apontar nossos erros, nossas falhas, Jesus, ele se levanta no meio e mostra nossas virtudes e as nossas qualidades. E ele quer trabalhar com isso que você tem. Amém? Que Deus e Cristo abençoe a igreja. E lembre-se, nós somos uma igreja missionária e nunca iremos parar de pregar o Evangelho de Cristo, custe o que custar. Que Deus e Cristo abençoe os irmãos, hoje e sempre, em nome de Jesus.